Acabou a espera no Vasco. Chegada de Fernando Seabra confirmado no Rio de Janeiro. Vou falar também sobre primeiro pedido do treinador Cruz Maltino. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento com os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Antes eu conto com o seu moral. Não é inscrito aqui no canal? Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o seu like, com a sua inscrição. Estamos na cola da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, mas sempre compromissado em parar tudo para deixar você bem informado dos assuntos do Gigante da Colina, do Vasco, do legítimo clube do povo. Então, sem mais delongas, vamos aqui às primeiras informações, já que nesse momento é aguardado no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, o técnico Fernando Seabra. Finalmente acabou a espera desde a saída do Renato Gaúcho. O Vasco passou pelo menos essas 2 semanas sem um treinador. Os jogadores voltaram ali às atividades no CT Moacir Barbosa, comandado pelo técnico interino Bruno Lazzaroni. E na oportunidade, o Admar Lopes viajou para Curitiba nesta semana, fechou com um treinador que tem passagem pelo Cruzeiro, pelo Bragantino, vem fazendo um bom trabalho no Curitiba. E eu quero saber a sua expectativa, torcedor, dentro daquilo que é esperado, já que a própria diretoria trabalhou em conjunto ao Fernando Seabra, prometendo a chegada de reforços. Foi um dos primeiros pedidos do treinador dentro do planejamento para o retorno desta temporada pós o período da Copa do Mundo. E também os profissionais que chegam com o Fernando Seabra, foi um pedido atendido. A comissão técnica é formada pela equipe do novo treinador, o Fábio Eiras, que é o preparador físico, Vinícius Rovares, que é o auxiliar técnico, juntamente também com Álvaro Martins, e o analista de desempenho, que é o Fábio, que retoma ao Vasco da Gama pela 3ª vez. Ele esteve em 2022 na comissão junto com o Zé Ricardo e 2023 na comissão com o Ramon Dias, informou o jornalista Vene Casagrande. Eu quero aproveitar que já estamos preparando, inclusive, a live de chegada, a transmissão completa da chegada do técnico Fernando Seabra. Você vai acompanhar aqui ao vivo no canal BTB Esportes. Daqui a pouco a nossa equipe vai estar no aeroporto, vamos estar juntos trazendo as principais notícias, informações do Vasco, trazendo todo o detalhe, todo o momento sobre o Vasco, né, nos últimos dias e, claro, tudo que envolve o técnico Fernando Seabra, a forma que ele joga, a forma que ele prepara o time, a equipe. E dentro ali de um acordo junto ao Admar Lopes, o Fernando Seabra já trabalha com a chegada de reforços. O próprio diretor executivo Admar já prometeu entregar esses reforços o quanto antes, já que o Vasco tem um compromisso no dia 16 pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória na Bahia, em Salvador. O Vasco já realiza a primeira viagem e a volta após a Copa do Mundo no dia 22 lá no estádio Atanásio Girardot contra o Independente Medellín, valendo pelo jogo da ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Fora o compromisso que o Vasco terá a partir do início de agosto, as 8ª de final contra o Fluminense. Começa essa movimentação, toda essa virada após o afastamento do presidente Pedrinho. Tem em andamento também toda a negociação junto ao La Máquia para a venda da SAF. Muita coisa na expectativa de acontecer
mas enfim, acabou a espera. O Vasco agora finalmente tem um treinador para dar início ao trabalho com os jogadores. Antes de eu falar mais sobre toda essa questão envolvendo o mercado da bola e sobre a venda para o Lamáquia, o Lamáquia que de uma forma ousada já falou que vai lutar ali junto à compra da SAF do Vasco, que aguarda toda essa reviravolta, tudo isso que aconteceu anteriormente com o afastamento do Pedrinho, todo esse desdobramento judiciário político, a expectativa que haja logo uma reviravolta. Quero falar aqui rapidinho também sobre o Ryan. Muita gente perguntando, John, já que você está na cobertura da seleção brasileira, como é que está a situação do Cria? Como é que o Ryan, que é titular hoje na seleção brasileira, o fato do Ryan não ter ido ao campo hoje no CT Columbia Park para treinar junto com os jogadores da seleção brasileira. Deixa eu trazer essa informação, eu sei que é até um off Vasco, mas se trata, obviamente, do Ryan, se trata, obviamente, do nosso Cria. E aí, no detalhe, é o seguinte, o atacante Ryan, ele não participou do treino da seleção brasileira aqui em Nova Jersey por conta de um controle de carga. O Ryan ficou fazendo atividades na academia, no Columbia Park, que é o CT do Red Bull New York, e ele vem sendo crucial no time titular da seleção brasileira. Só para ter uma noção, torcedor Cruz Maltino, o Ryan percorreu no jogo contra o Japão 10,4 quilômetros, ficando ali à frente de muitos atletas. Ele foi um dos principais jogadores em campo no jogo da seleção brasileira, naquela vitória de virada, e participou do gol, dando passe para o Bruno Guimarães, da assistência para o Gabriel Martinelli. Inclusive, a comissão técnica do Carlo Ancelotti trata o Cria da base Cruz Maltina como uma peça importantíssima nesse momento, e claro, esse controle de carga é justamente para não acabar agravando ali uma lesão e ter todo controle na questão do desgaste físico. O Ryan, por sinal, vem sendo muito bem cuidado, muito bem tratado na comissão técnica do Ancelotti. E uma notícia que agora tem a ver com o Vasco, e justamente essa questão da liminar, é sobre o Gabriel Peck, né? A verdade apareceu, inclusive meu amigo Eduardo Ferrari trouxe hoje mais detalhes no canal e na rede social, que a liminar impediu o acerto do Vasco junto à transferência do Gabriel Peck para ser repatriado pelo Gigante. O Gabriel Peck, ele tinha ali um acerto com o Vasco, porém a ação que moveu contra o presidente Pedrinho acabou atrapalhando. Mais uma situação, né? E, entre aspas, parabenizar os envolvidos nessa situação, porque o principal motivo do jogador nesse momento não retornar ao Vasco foi todo esse imbróglio, essa liminar que afastou o Pedrinho da presidência. Essa situação, num todo, ela só atrapalhou, ela só prejudicou de maneira severa, né? O Vasco, que tinha negociação com o Peck, e aí o Cruzeiro foi lá e fechou com o Peck. O Vasco tem 30% de direito, vai ficar com 3,6 milhões, além mais 5% da questão do clube formador no mecanismo de solidariedade. Mesmo assim, essa liminar que afastou o Pedrinho só atrapalha, só atrapalha. O Vasco estava ali em negociação junto ao De Ossa, que é o volante do Betis. Acredito que com a chegada do Fernando Seabra, as coisas possam evoluir. Mas o quanto antes essa liminar precisa cair e a justiça, de fato, prevalecer e o Vasco ter liberdade, né, para poder vender a sua SAF junto ao Marco Lamáquia, que já, inclusive essa semana, trouxe declarações sobre a participação do José Lamáquia, confirmando não ter nenhuma participação, por exemplo, da Leila Pereira em conjunto, que ele tem um respeito pela Leila. A Leila é uma das pessoas que ele tem como inspiração, mas que a Leila não vai ter participação nenhuma com o Vasco. O Lamáquia trouxe uma declaração muito importante, falando que só aumentou ali o esforço para comprar a SAF do Vasco. Galera, no mais eu vou ficando por aqui. BTB Esporte sempre em todos os lugares.
Saudações vascaínas até a chegada.